você tem total conhecimento e domínio de todas as etapas, de cada atalho, cada obstáculo, cada regra, cada regulação, legislação, cada detalhe mínimo do caminho que você precisa seguir para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Por que eu trago essa pergunta? Dai, você está querendo dar um tapa na nossa cara dizendo que a gente não sabe? Não é isso. Mas é para que você trabalhe em você a humildade de entender que você não sabe e você nem precisa saber. Imagina se todo ser humano que quisesse sair das dívidas precisasse fazer curso de finanças, ver todas as legislações de banco, saber todas as regras do Sistema Financeiro Nacional, saber todas as regras do Código de Defesa do Consumidor, todas as legislações que existem de salário, de Constituição e de todas as coisas. Imagina só se você precisasse fazer uma faculdade de dívida, né, um curso de coaching de finanças para você conseguir atacar suas dívidas. Até você conseguir engolir todo esse conhecimento, você já ia ter pagado sua dívida 10 vezes mais, porque é um monte de coisa mesmo. Se você for começar a pesquisar do assunto, você vai ver. Beleza, Dage, então tá, não me assusta, Dage me ajuda. E aí eu trouxe para você um conceito do que é estratégia. O que é estratégia? Como eu falei, eu gosto muito de pegar as palavras e ir lá na origem dela. E eu quero que vocês anotem isso. Estratégia, olha, eu peguei essa definição aqui do nosso dicionário. É parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército para que ele chegue lá na batalha em condições vantajosas na frente do inimigo. Então, o que é uma estratégia de guerra? São passos, movimentos, decisões que são tomadas para que aquele exército chegue na frente do inimigo em situação de vantagem. E aí eu volto aqui para vocês e coloco na mesa a seguinte pergunta: quantas vezes você não pegou a sua bolsa, sua carteira, seu sapato, seu carro, seu Uber e foi para o banco negociar e chegou lá e foi metralhado por um monte de coisa que você nem sequer sabia responder, aceitou uma negociação que ao invés de ser boa para você era boa para o banco e se enfiou num refinanciamento, num reparcelamento, num que triplicou sua dívida e saiu do banco ou com a sensação de ter se lascado ainda mais, ou com a sensação de não ter conseguido nada, ou até mesmo com a falsa sensação de ter resolvido o seu problema e daqui 60 dias a bomba estourou de novo. Se você já passou por isso, é porque até aqui você está indo para a guerra contra as dívidas sem definir uma estratégia, sem saber o que você vai falar, quais armas você vai usar, como você vai falar. E essa consciência de ter a humildade, até mesmo uma dor, porque é ruim no primeiro momento a gente reconhecer que não sabe, de você falar, opa, se eu não consegui até agora, é porque provavelmente eu não sei. Então, assim, quando você consegue enxergar o que te falta, você tem força e capacidade para ir atrás desse recurso. Vamos entender o que eu preciso. Olha só o que eu escrevi para vocês aqui. A definição de qual vai ser a estratégia de ataque de cada uma das suas dívidas, qual a estratégia de ataque que você vai usar com cada dívida, avaliando todo o seu cenário de guerra, entender que, peraí, eu tenho um problema, eu estou num cenário de endividamento, seja ele alto, baixo, grande, pequeno, complicado, simples, desafiador ou não, eu estou. Então, peraí, o que é definir essa estratégia de ataque para cada dívida? O que significa isso? Primeiro, por onde você vai começar? Qual vai ser o seu ponto de partida nessa parada? Né? Por onde que eu tenho que começar? Por onde que eu começo? Ponto de chegada. Quais são os elementos? O que eu preciso ver? O que eu preciso ouvir? O que eu preciso sentir para declarar: eu venci a guerra contra as dívidas? Quais são os elementos que eu vou falar assim, nossa, o momento que eu tiver com o meu consignado com uma taxa boa, com o financiamento da minha casa reduzido o juro, com aquele cartão resolvido, com aquele empréstimo, com aquele agiota, com aquele cartão da Renner, com aquela dívida com parente, com a dívida com a escola, IPTU, no dia que isso tiver resolvido, tá claro para mim que eu venci a guerra contra as dívidas. Porque existe uma ilusão, né? Existe uma ilusão muito grande de falar assim, eu quero me livrar das dívidas.
Só que algo que eu falo muito é que existem dívidas boas e existem dívidas ruins. Se você é um servidor público, você está lá com 500 mil reais de dívida, 300 mil reais de dívidas, você falar assim, eu quero me livrar de todas as dívidas, às vezes é criar um ponto de chegada muito difícil para você. Por quê? Você consegue eliminar 300 mil reais de dívidas em 6 meses? Em um ano? Então, você desenhar aqui, você vai entender que venceu a guerra contra as dívidas quando você colocar o seu juro lá embaixo, no menor juro possível, e você conseguir eliminar X, Y, Z dívida, você vai falar, opa, então, para eu entender que eu cheguei, que eu venci essa guerra, vai ficar isso, isso e isso assim, e isso sim assado. Eu invisto todo mês, eu consigo pagar tal escola para o meu filho, eu tenho tal casa, eu tenho tal carro, e assim sucessivamente. Então, eu consigo criar um cenário, eu definindo a minha estratégia e falar, quando tiver assim, eu entendi que eu venci a guerra contra as dívidas. Desenhe um cenário da sua nova vida com mais dinheiro, zero dívida. Defina esse cenário, porque o que é zero dívida para mim, às vezes é diferente para outra pessoa. Uai, Davi, mas não é dever zero? Como é que uma pessoa que tem uma casa financiada vai falar assim, vou acabar aqui com o financiamento da minha casa em 2 tapas? Porque o financiamento da casa está lá, a pessoa não precisa vender a casa dela. Então, quando você consegue visualizar ponto de chegada, e eu vou voltar na tela para você entender o que você precisa fazer, que elemento, o que você precisa ver, ouvir e sentir para você falar, eu venci a guerra contra as dívidas.